Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 147. Desta vez falamos sobre Zapatistas, o Exército Zapatista de Libertação Nacional e o primeiro encontro internacional político, artístico, esportivo e cultural de mulheres que lutam, organizado pelas Zapatistas, gravado no dia 6 de maio de 2018 na Rádio Antena Zero, no centro da cidade de São Paulo. Todas as quintas vão ao ar os programas de Desobediência Sonora, às 18 horas na Rádio Antena Zero, com novas entrevistas, e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.mineral.org. Salve, aqui é o Suna, estamos aqui com mais um programa de Desobediência Sonora, aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas também o que você quer escutar. E aqui hoje eu tô com prazer, aqui uma entrevista que a gente tá mó cota tentando falar sobre o assunto. A gente vai falar hoje sobre o zapatismo, sobre o Exército Zapatista de Libertação Nacional. E aí a gente tá aqui hoje com o Carlos, que ele é do coletivo Rancho Eletrônico, perdão espanhol, e não portunhol meu. E tô aqui com a Prix, que é do coletivo DAR, e foi lá agora recentemente no primeiro encontro internacional político, artístico, esportivo e cultural de mulheres que lutam. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui no Desobediência Sonora, que é tipo o Jô Soares, só que o Jô Soares que entrevista os desajustados, as subversivas e todo tipo de doidão. Valeu por vocês estarem aqui, legal, muito feliz por trocar essa ideia hoje. Obrigado. Nós. Então, começando aqui pra gente essa história, pra quem não conhece, quem são os zapatistas e o EZLN, pra quem ainda não sabe o que se trata? Tá, eu vou começar falando, e aí o Carlos tá aqui, o Carlos é mexicano e conhece mais e tal, e pode ajudar. Então, o EZLN é o Exército Nacional de Libertação Zapatista, né? É um exército que se organizou na região de Chiapas, né? Com a população indígena, e ao longo de 10 anos em que eles permaneceram em silêncio, que eles permaneceram se organizando na surdina. E aí em 1994, né, Sim. Carlos? A 1º de enero. 1º de janeiro de 1994, enquanto os ricos e burgueses estavam festejando as datas, né, festivas capitalistas, o exército se levantou e tomou algumas cidades, né? Sí, la fecha fue muy importante también. A fecha é a data. Porque el 1º de enero del 94 entró en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Fue también el día que sucedió ese Tratado de Comercio que hizo más precaria la economía y el peso, la valoración del peso. Fue como un parteaguas en la precarización del país. Es ese día. Por el Tratado de Comércio. Sim, e eu acho que até foi bom o Carlos ter lembrado isso, porque tem um contexto mundial, né? Que é o contexto da globalização e de todos esses tratados e tal. Então foi inclusive um momento que muitos lugares do mundo estiveram em luta, né? Tipo, tem uma importância histórica pro movimento autonomista isso. E aí é isso, né? Então eles se levantaram, tomaram algumas cidades e é isso, declararam autonomia para esses territórios, né? São 9 territórios ao todo, que ficam ali na região de Chiapas, né? No estado de Chiapas. E o que eu acho muito importante, né, como uma primeira introdução ao zapatismo, para quem não conhece e tal, é que são indígenas. Né? Então tem um contexto de luta pela terra, mas também tem esse contexto, né, os colonizadores chegaram e invadiram as nossas terras, né, latino-americanas,
e massacraram as populações indígenas. A gente sabe que foi assim no Brasil, foi assim em todos os outros países e assim em toda a Latinoamérica, né? Então eu acho que é um momento muito importante, assim, para a população indígena mesmo, de falar, não, aqui quem manda é a gente e a gente quer autonomia para poder viver as nossas vidas com dignidade. E um pouco sobre o subcomandante Marcos, né? Porque recentemente ele se retirou, né? Como que é essa figura do subcomandante Marcos? Porque tem uma questão toda estética do zapatismo, das máscaras, que eu esqueci o nome agora, Passa Fuego? Passa Montanha. Mas a gente chama de balaclava, né? Que é aquela Sim. máscara que cobre, deixa só os olhos, né? Sim, e dá para explicar um pouco quem que é o subcomandante Marcos, o que é toda essa simbologia dentro do zapatismo? Apareció también públicamente ese 1 de enero 94. Empezó a ser el vocero del movimiento, y él puso, pues escribe bien, tiene como es carismático, fue muy fácil como poder hacer como interlocución con otros sectores de México, con él. También en su momento, cuando sucedió el movimiento zapatista, tanto medios masivos de comunicación nacionales como internacionales tuvieron cobertura, pero solo los primeros meses. Y también la cobertura se fue sobre Marcos, cuando también estaban el comandante Moisés, el comandante Ramona, habían otras personas también como parte del movimiento y que también eran como especie de voceros. Entonces, pero se centró todo en Marcos. Y fue así por mucho tiempo. Creo que me estoy adelantando un poco, pero desde hace unos años que ya no es el vocero principal, ha ayudado muchísimo, porque para afuera, para muchas personas, desde que miraban el zapatismo, lo veían solamente personalizado en Marcos. Y para las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en los territorios autónomos, en comunidades, hemos visto que es muy diferente. Los comunicados que se envían es muy común tener que hay comunicados como cada mes, o la LZLN envía comunicados, pero las personas que están en las comunidades, o sea, los zapatistas de base, ni siquiera leen los comunicados, ni siquiera saben qué hace Marcos, ni siquiera saben que tiene algunos libros, o que incluso también he preguntado, ha habido algunas películas de zapatistas, de compas cercanos al zapatismo, y tampoco nadie las ha visto. Y me parece a mí importante que no se centrara, cuando Marcos se alejó un poco de la vista pública, que se acercara más bien a lo que es el territorio autónomo, de sus formas de organización, su escuela autónoma, cómo comparten todo. Es como algo muy diferente a solamente tener una voz que era la más visible, e ajudou muito também. Sim, posso falar um negocinho? Assim, o que eu acho importante de contextualizar sobre o Marcos é que o Marcos não é um indígena, né? Ele é uma figura que ajudou a organizar o exército, né? Se juntou à luta, e que eu entendo que estrategicamente os zapatistas pensaram, olha, nesse momento que a gente está vivendo, né? Antes até do Marcos se afastar,
a gente precisa dessa figura como interlocução, né, com a mídia, como interlocução com o mundo e tal. Então, o Marcos é, sim, uma pessoa real, mas também é um personagem, né, uma figura ali que é o subcomandante, né, ele se coloca abaixo, né. E aí, como o Carlos estava dizendo, eu acho que no momento que o Marcos se afasta, né, e deixa um pouco esse lugar de figura pública, né, que é um momento recente, é isso. Agora a voz é dos indígenas, é do modo de vida dos indígenas, é como os indígenas falam, né, porque o Marcos é isso, ele é um cara, um intelectual, é um poeta, né, é um homem que tem muita bagagem e que é isso, é uma figura muito importante, mas também é muito importante que a gente saiba escutar o que os indígenas estão falando do modo que eles falam, que são outros comandantes que têm essa voz, né? Sim, o que están haciendo también. Y es también lo importante, y ha sido también en las escuelitas, lo que le llamaron, cuando invitaron a personas de todo el mundo a conocer cómo se desenvolvían, cómo era su vida, cómo eran sus escuelas, cómo era su organización. Eso creo que le ayudó mucho al zapatismo, porque llegaron muchas personas de varias partes del mundo y pudimos volver a ver, que yo había tenido la oportunidad de estar en estas zonas. Volvimos a ver pues lo importante que es las estructuras de comunidad que tienen, y cómo no es importante ni siquiera existe pues el governo oficial. E agora a gente vai ouvir uma música. Hoje a gente vai fazer o playlist completo, fazendo uma homenagem aos zapatistas. Tem bastante música, bastante banda falando sobre eles. E a primeira banda que a gente vai ouvir é uma banda brasileira, Invasores de Cérebro, tocando EZLN. E aí a gente volta para continuar essa ideia aqui. Humanidade
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora, o disparador de ódio e violência contra o Estado e o capital. Acabaram de me dizer isso aqui, ficamos felizes com isso. E a gente acabou de ouvir Invasores de Cérebro tocando EZLN. E aí de volta aqui com a conversa com Carlos e a Prix. Você falou sobre a escoelita. O que seriam as escoelitas? Dá pra você falar um pouco mais sobre isso? E outra coisa também que todo mundo fala bastante da 6ª declaração da selva de Lacandona. Vocês podem falar um pouco sobre essas duas coisas? Sim. Manda ver, Carlos. Começa. Sí. Primero de escolita, que lo tengo más fresco. Más... También fui a la escolita, la escolita fue una invitación de los zapatistas a que formar parte, a que personas de colectivos afines, colectivos autónomos, colectivos anticapitalistas, que quisieran estar un tiempo con ellos en sus comunidades. Esa fue la invitación. No recuerdo si fueron 2 o 3 versiones. La primera fue solamente invitación directa. La organización de los zapatistas escogió ciertos colectivos, ciertos grupos y los invitó. Y ahí nos fuimos afortunados en otro colectivo donde estaba y nos invitó, pero como trabajamos cuestiones de seguridad digital, de seguridad digital, no teníamos forma de enviar bien nuestros datos, entonces no pudimos ir la primera vez. Pero en la segunda vez fue un poco más abierto el llamado y se invitó a muchísimos más grupos, también autónomos, capitalistas, solidarios, pero fue mucho más abierto y ahí sí ya pude llegar y también vi a muchos compañeros, me acuerdo también compañeros brasileños que encontré ahí. Y también me platicaron amigos de aquí de Sao Paulo que también fueron al encuentro. Y me parece que fueron 2 o 3, no recuerdo. ¿Qué año fue, Carlos? 2014. 2013, 2014. 2014. Esa fue la invitación. Y me parece que más o menos 5 días de estar en la comunidad, de vivir en la casa o en el centro de la comunidad, de una comunidad zapatista, y acompañarlos en todo lo que hacen, en cómo van al campo, en cómo van a pescar, en cómo van a en las escuelas autónomas que tienen, las clínicas autónomas que tienen. Eso también me gustó mucho, que he visitado varias, que tienen las dos partes. Tiene la parte tradicional y la parte, ¿cómo sería? La alópata. Y tienen ambas, o sea, conservan ambas. Tienen muy pocas medicinas, pero usan las dos. No limitan solo a su conocimiento tradicional, sino también hacen uso del otro y le dan importancia a los dos. Además también muy lindo eso. Eso fue la escuelita. Y también personalmente creo que nos unió a algunos colectivos, porque veníamos yo de México, fue muy fácil, pero venían colectivos de otras partes del mundo con las mismas ideas de cambiar el mundo, de hacerlo mejor, y pues verlos ahí de cerca y estando en un lugar sin internet y sin luz ayudó muchísimo para que pudiéramos platicar y tejer lazos. Sim, queria falar um pouco sobre a cesta, né? Eu acho que é importante que a gente saiba que
o zapatismo ele se transforma ao longo do tempo e eles têm essa liberdade de se transformar mesmo tendo princípios muito claros. Então é a sexta declaração da Selva Candona, mas teve então a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? E essa foi a última declaração, que eu acho que é de 2004, 2006, é isso. É mais ou menos dessa época. E aí, primeiro eles vão contextualizando então um processo de que quando o exército se levantou e falou já basta, não sei o que lá, não queremos mais, o povo mexicano e muitas pessoas do mundo, né, por conta dos conflitos armados e por conta das mortes, tipo, foi pra rua e falou assim, gente, vamos se acalmar, vamos conversar. E aí os zapatistas falaram, beleza, então vamos conversar com o governo e vamos fazer acordos para pensar o que a gente faz. E aí eles vão contando das decepções que eles tiveram nesse processo de tentar dialogar com o governo, com o mau governo, que eles chamam, né? E aí, claro, né, tipo, uma coisa que a gente já sabe, que a gente já tem ao cúmulo também dos movimentos autonomistas, é que não dá pra fazer acordo com o governo. Essa galera, tipo, não quer saber da gente, né? A gente precisa, na verdade, tipo, construir as nossas vidas e a nossa própria dignidade e tudo mais. Tem tempo ou eu encerro e depois a gente continua? Posso continuar? A gente continua, então, daqui a pouquinho, que a gente vai agora pro intervalo. E a gente vai ouvir agora uma banda espanhola chamada Escape, tocando Paramilitar, também é uma homenagem aos zapatistas. E aí a gente vai pro intervalo aqui da Antena Zero, a rádio que não só toca o que você quer ouvir, mas também o que você precisa escutar. E aí a gente volta para falar mais um pouco da sexta declaração. Aqui estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse, se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos. Echar a la montaña zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con Zapata, rebeldía, solidaridad. Racista criminal. Comienza a amanecer en el sureste mexicano. Su comandante Marco le responde al poder por toda la injusticia, violación y asesinato. Hasta su voz el pueblo debe saber. No es frontera, ni patria ni bandera. Nada del mundo le podrá detener. La revolución ha comenzado ya en Chiapas. Toda la humanidad en contra de la represión del capital. Bienvenidos a la fría realidad. Territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con Zapata, rebeldía, solidaridad. Paramilitar tenemos que eliminar, paramilitar tenemos que eliminar, paramilitar tenemos que eliminar, paramilitar, racista criminal, paramilitar tenemos que eliminar, paramilitar tenemos que eliminar, paramilitar tenemos que eliminar.
ciudades asesinan campesinos. Y el gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, juntos vamos, saben. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora. A gente acabou de ouvir aí o Escapé tocando Paramilitar, que é uma homenagem que eles fizeram ao EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional. E aí, continuando a conversa aqui com a Prix e com o Carlos sobre o assunto, você estava falando sobre a sexta, continuando falando sobre isso, e também depois falar sobre outra campanha que também tem uma ligação com a sexta, né? Tá. Então, só recapitulando, né, eu tava contando que os zapatistas começam falando na sexta declaração que, beleza, entendemos que com o governo não dá. Entendemos isso na prática, a gente tentou, tá ligado? Tipo, tentou fazer acordos, tentou, né? Só que a gente, no fim do dia, essa galera não tá interessada em nós, não tá interessada em cumprir esses acordos, né? E aí vem um momento que eu acho muito interessante, que é uma reflexão. Eu acho que tem que ficar claro que o EZLN está o EZLN é uma organização político-militar, né? Hierarquizada e tudo mais, porque é um exército. Enquanto isso tem as comunidades. E aí tem uma reflexão dos zapatistas que é, beleza, agora que a gente disse já basta, agora que a gente falou que agora somos um território autônomo, aí que começa o trabalho, né? O que a gente vai fazer a partir disso? Como que a gente vai se organizar? E o Exército percebeu que estava se metendo em assuntos... o Exército, que é uma organização político-militar, percebeu que estava se metendo em assuntos que são comunitários, que tem que ser resolvidos de forma comunitária. E a partir disso, que eles ajudaram a organizar nas comunidades as juntas de bom governo. Que aí tem a ver com a escolhita, né? Quando chamam militantes de todo mundo para ir lá conhecer como eles se organizam e tal. Tem a ver com essas juntas de bom governo, que é a forma como eles se organizam. Você quer falar mais sobre isso, Carlos? Das juntas? Juntas. Mas é isso. Então tem a junta de bom governo, que é essa tentativa deles, que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos essa tecnologia, de como eles vão, tipo, se governar. Então é uma forma rotativa, né, comunitária e tudo mais. E... Quer falar sobre isso? Que eu não sei mais. Não sei muito mais. Sí, lo que es importante también es que no declaran tantas cosas muy fijas, sino tienen, como mencionaste, como algunos principios básicos, sí. Pero incluso ahorita que estaba releyendo sobre la otra campaña, hablan de horizontalidad, anticapitalismo, antisexismo, y dicen, y las cosas que vayamos aprendiendo o buscando en el camino. No
tanto la otra campaña, que sí es un texto fijo, pero no es como solamente como una base para hacer más cosas. Y la sexta declaración también se relaciona con la otra campaña, que la otra campaña es precisamente hacer el llamado primero al pueblo mexicano a escucharlos. Dice el ZLN, queremos escucharlos, queremos saber cómo se sienten, si están tan mal como nosotros, qué podemos hacer juntos. Y algo muy muy importante es, el ZLN no piensa hacer la revolución o el cambio en México. Ellos hicieron su cambio en sus comunidades, con sus recursos, con su contexto, que es muy diferente al contexto, por ejemplo, de donde yo vengo, de la ciudad. Nosotros ni siquiera en la ciudad ni siquiera tenemos campo o ni siquiera un lugar, una casa, pues es muy diferente. Y en la otra campaña llaman a eso, a buscar, conversar sobre las luchas, cómo lo estamos haciendo, dialogar, es basicamente. Eu acho que tem uma coisa importante da sexta, né, que depois eles contextualizam o momento do neoliberalismo, né, e o momento que não só que os zapatistas estão passando, mas que os trabalhadores do mundo estão passando, as pessoas, em cada contexto a luta vai ser diferente. Então eles dizem, olha, aqui a luta a gente faz assim, a gente pode contribuir com a luta de outros lugares dessa forma, mas a gente sabe que em cada contexto tem uma luta diferente, de uma forma diferente, e estamos aqui para apoiá-los, né? E nos sentimos apoiados, nos sentimos no nosso coração maior, porque a gente entra em contato com essas lutas e tudo mais, a gente sabe que tem um monte de gente oprimida e fodida no mundo, sabe? Mas, e aí a outra campanha também é essa proposta que eles fazem, isso, que é do tipo, cara, já que a gente não pode contar com o governo, então isso tem que vir da esquerda, né? Tipo, qualquer mudança tem que vir da esquerda. Então vamos para as comunidades, vamos ouvir o povo mexicano, vamos ouvir a galera que tá fodida, sabe? O que a galera quer. É uma atitude meio anti-eleitoral também, né? Meio que não adianta votar, as coisas não vão mudar por dentro das instituições burguesas, né? Sí, también lo principal y uno de los lemas y palabras que siempre se repiten es no solo a la izquierda, sino abajo y a la izquierda, que es no la izquierda que viene desde arriba de los partidos o otra izquierda, sino el de abajo, desde las bases de las comunidades, desde ellos. Y yo lo tomaría en mi contexto, pues desde mis colectivos, desde mi barrio, desde abajo, desde como es, no mirando hacia arriba al intelectual o al salvador, al partido, no sé. E aí, pegando o gancho da outra campanha, a gente vai tocar agora uma banda chamada Lírica Podrida, uma banda mexicana tocando No Voto e No Me Callo. Lírica podrida está en contra del poder. ¿Verdad que los vamos a joder?
me callo, como esto no me callo, el granito desde abajo. Muy bueno, no se quiso ir. El pueblo oaxaqueño declaró por todo el país. Corruptos prepotentes, así son esas gentes. Narcotraficantes, su hermano y su familia en el poder. Hay vacantes para asesinar. Se ponen sus guantes. Poder político, poder económico. Terrorismo, Estado atónito. Imponen orden y dicen que es científico. Positivismo, yo mando a la verga tu neoliberalismo. Fascismo, no declaro ni apartidismo. No voto y no me callo a mis ideas. Yo me abarro. Pongan atención, tomen todos asientos que el circo entre en acción. Siempre tienen la esperanza de que todo cambiará, porque este sí es el bueno, vota sin nada. Todo igual conmigo, habrá más trabajo. Dejará de ser pobre, hasta se va a comprar un carro. Deje que se lo compruebe. Caíste otra vez, crees que es la maravilla y ahora ilusionado irás corriendo a la casilla. Cuando te han prometido, conmigo habrá, conmigo puedes, solo juegan contigo. Eres el payaso del circo, vota por mí y lo verás. Yo sí cumplo, se lo juro, y si le miento, ¿qué más da? Siempre se ha tragado el cuento. No les creas a ninguno, quieren tu voto y tu sangre. Te olvidarán, pierdan, no ganes, tú seguirás siendo pobre. El problema no es azul, ni amarillo, ni tricolor. Todos son la misma mierda, ya no votes, por favor. Los partidos políticos, se alían con lo que sean, son parte de la solución, son parte del problema. ¡No me callo! ¡Desde abajo! Estamos aí de volta com o Desobediência Sonora. A gente acabou de ouvir o Lírica Podrida tocando No Voto e No Me Calo. E aí usando uma frase boa dos zapatistas, aqui o povo manda e o governo obedece. Então no Desobediência Sonora e na Antena Zero, até onde dá é assim. E aí a gente continuando a conversa, então fala um pouco de novo o que vocês estavam falando sobre a sexta, sobre outra campanha. E aí tem uma pergunta também, porque o zapatismo, a ideia da outra campanha é entrar mais no território. Como que é a relação dos zapatistas com outros grupos indígenas? E como que eles... Pode-se dizer que os zapatistas é uma força relevante hoje no México? E o contato com outros movimentos populares, com outros movimentos indígenas, como que funciona isso lá? Eu acho que essa frase diz muito, né? Os zapatistas têm esse poder, né, de sintetizar coisas muito importantes em frases relevantes e tal. É isso, né? Tipo, as juntas de bom governo, no fim das contas, são isso. Tipo, aqui o povo manda e o governo obedece. E o controle é popular. E se não tá bom pro povo, pra comunidade, isso vai ser trocado, isso vai ser mudado, isso vai ser revisto, né? E aí, falando sobre o contexto mexicano, né? Eu acho que o Carlos pode falar mais, mas assim, o México é um país indígena, né? Então tem indígenas em todo o México, não só em Chiapas. Em Chiapas tem essa experiência zapatista, mas os indígenas se organizam, tipo, em todo o território indígena. Aí tem o conselho indígena e tal. Fala un poquillo, Carlos. Sí, después del levantamiento, no sé exactamente cuánto después, me parece que un año después, se hizo el Congreso Nacional Indígena. Espero no estar diciendo cosas tan fuera de lugar. No sé si fue un año, 3 años, pero poco después del levantamiento, de las primeras cosas que se hicieron fue el Congreso Nacional Indígena. Que lo que pretende este grupo grupo de grupos es organizaciones que están en lucha, o sea, en grupos indígenas que tienen un proceso de lucha, reunirse
para hablar de sus problemas, para compartir. Ellos también hablan mucho de la fiesta, para tener fiesta, para celebrar, para abrazarse, para estar juntos, para hablar, para dialogar. Y para eso se creó el Congreso Nacional Indígena, convocado por el EZLN en la primera ocasión. Y fueron grupos indígenas que tenemos en todo México, desde el norte hasta el sur. Hay muchos grupos indígenas y todos sufren de lo mismo: discriminación, no tienen acceso a sistemas de salud, a educación. Seus modos de vida não são respeitados, também tem isso, né? São populações indígenas que têm que ter seu modo de vida respeitado. Ponto, acabou. Nossa forma de viver é essa. A gente não precisa se submeter a uma outra forma de viver porque vocês estão dizendo que tem que ser assim. Otra lengua, otras costumbres, o lo que le dicen usos y costumbres, como ellos mismos deberían poder elegir también sus autoridades con sus formas y no obedecer al sistema electoral del Estado. Y algunos pueblos sí lo hacen también, o sea, no solo los zapatistas, sino algunos pueblos indígenas sí pueden hacer eso y tienen cierta distancia con el Estado, unos más, unos menos, pero no es un requisito para estar en el Congreso Nacional Indígena que no tengas ninguna relación con el Estado. Puedes tener algún tipo de relación y puedes pertenecer al Congreso y puedes formar parte de eso. Algo que me parece muy importante, y lo repito aquí, también cuando hace el llamado a los otros pueblos indígenas, no solo ahí estoy separando, a todos los mexicanos, fue que no se hace un llamado a no copiar lo que están haciendo los zapatistas. No, porque es muy diferente en la ciudad. México, el país, tiene climas muy, muy diferentes. En Chiapas hay mucha naturaleza, tiene muchos recursos naturales en muchos lados. Y es frío. Chiapas es frío. Y pueden sembrar, pueden pescar. Y hay lugares, grupos indígenas, que no tienen ni un solo árbol. Está así súper árido, en climas muy, muy agresivos para poder sobrevivir. Entonces, poder como sembrar o hacer las mismas cosas que hacen los zapatistas, que es tener tierra sembrada, o animales, o pesca, o vender cosas de los árboles frutales y otras cosas, no son posibles en outros contextos. E, Carlos, você faz parte de um coletivo que se chama Rancho Eletrônico. Sim. E ele e é na Cidade do México, que é no contexto urbano. E aí vocês se dizem zapatistas também, o que tem bastante influência. E aí então você já falou a relação com outros indígenas, outros grupos indígenas, e como é que é a relação com vocês, com outros grupos urbanos que tem na cidade? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, tem bastante grupos que se reivindicam também bastante próximos dos zapatistas, né? E lá como que funciona? Sí, también habemos varios grupos en el país, pero creo que no es tan fuerte, desafortunadamente. No hay tantos grupos que se declaren como zapatistas. Esto es una apreciación personal, no de mi colectivo, sino ha habido como un distanciamiento con los zapatistas con los que tenemos relación, que serían los de Chiapas, los que están en la ciudad, en la ciudad más próxima y la más importante también para el zapatismo es San Cristóbal de las Casas. Y ahí tienen
son pocas personas y no hay mucha relación con ellos. A mí personalmente prefiero, si hay alguna relación directa, digamos, con el zapatismo, sería en las comunidades, no con el intermediario. Que con intermediarios, o sea, colectivos zapatistas que están en Chiapas o en otras ciudades, a veces no fluye tan bien como la comunicación. Más bien, a mí lo que me gusta ver es cómo hemos sido influidos por el zapatismo y cómo en nuestras búsquedas de autonomía, sencillas o complejas, cómo nos encontramos diversos grupos en nuestras búsquedas de autonomía, no en qué tan zapatistas seamos o qué tanto apoyamos a los zapatistas, sino desde nuestra propia lucha, cómo nosotros podemos pues seguir esos mismos principios de horizontalidad, de no sé, de apoyo mutuo, de solidaridad, muchas cosas que creo importantes para los que nos declaramos zapatistas. E ainda nesse assunto sobre as relações, Prix, você foi agora no primeiro encontro internacional político, artístico, esportivo e cultural de mulheres que lutam. Conta a experiência, como foi, como você fez para ir, como você descobriu isso, se foi autofinanciamento, como que foi essa experiência? Tá, eu acho que desde que eu me aproximei da luta autonomista, os zapatistas são um tema que eu acho que tem a ver com o que o Carlos está falando, né? Nós não somos necessariamente zapatistas porque não estamos lá nas comunidades construindo isso e tudo mais, mas a gente se inspira muito na luta e naquilo que o zapatismo tem de ensinamento pra gente e tudo mais. Então há alguns anos já eu acompanho, eu vejo as movimentações e surgiu E isso é uma prática, né, dos zapatistas, né, de chamar encontros internacionais para militantes, pessoas de todo mundo, para colarem lá e vamos aí trocar experiência. É uma coisa que os zapatistas falam, a gente faz nossa luta assim, mas a gente quer saber como que vocês fazem a luta de vocês, né? Então vem aqui contar pra gente como que tá aí, sabe? Vamos trocar isso. E aí nesse contexto que surge o primeiro encontro internacional de mulheres que lutam. Eu acho que é um momento histórico muito importante dentro do zapatismo, que é quando as mulheres, dentro da organização de mulheres de 20 anos, conseguem dizer, vamos bancar, fazer um encontro só de mulheres, de todo mundo, e trocar o que é ser mulher no mundo e o que é fazer uma luta feminista no mundo que é patriarcal. Então é isso. E aí eu fui com outras minas, outras 5 mulheres que estão em coletivos, também estão na luta aqui em São Paulo. Outras mulheres brasileiras foram, mas fomos nós, desse rolê, assim. E a gente se autofinanciou, não teve outra forma, então também é um grande privilégio ter podido ir, né? Ter podido fazer essa viagem e encontrar as mulheres zapatistas. E aí falar mais sobre o encontro, como tá aí? Sim. Vamos ouvir então Brujeria agora, tocando Revolution EZLN, e aí a gente volta para falar um pouco mais sobre o encontro, como foi.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora. A gente acabou de ouvir Brujeria tocando Revolución EZLN. E aí, voltando aqui para falar do encontro das mulheres que lutam lá das zapatistas, eu tava lendo o discurso de abertura e eu queria que você comentasse as seguintes frases que foram ditas, né? Mas nós não julgaremos a ninguém. Não diremos que isso está bem ou mal, não as convidamos para julgá-las, também não as convidamos para competir, as convidadas para encontrar-nos como diferentes e como iguais. Então, normalmente, não só as mulheres zapatistas, como o movimento como um todo, batem muito nessa tecla do respeito às especificidades da autodeterminação de cada local. Como que foi isso lá? Como que é esse discurso? Isso rola mesmo? Então, falando um pouco agora também do que eu senti e tudo mais, isso foi uma coisa para mim muito, muito importante, porque elas falaram no começo do encontro, né? Nós vamos respeitá-las, sejam quem vocês forem. E foi o que elas fizeram o tempo inteiro, elas respeitaram todas as mulheres que estavam lá. E é isso, tinha mulheres de todos os tipos, era muita mulher, né? De zapatistas tinha umas 2.000, e de mulheres do mundo devia ter umas 5, 6 mil mulheres. Então era muita, muita, muita mulher. Teve uma coisa que as zapatistas bancaram, assim, que tipo, o encontro foi só organizado por mulheres, realmente não teve nenhum homem lá dentro. Do momento que foi a abertura do encontro até o fim, foram só mulheres. E é isso, tem esse lance, né, da troca de experiências. Então, o que eu percebi é que elas estavam muito abertas à escuta, então de escutar mulheres do mundo que vieram trazer as suas experiências e vieram falar como elas se organizam, como são seus contextos. E, de fato, né, cada roda de conversa, cada oficina tinha várias zapatistas, tipo, com um caderninho anotando, assim, todas lindas. E eu acho que isso é muito importante, assim. E eu acho que tem algumas questões do fechamento do encontro que eu gostaria de falar.
Por ser um encontro de mulheres, então ter a temática feminista, o que eu percebi, e também outras companheiras que viajaram junto, é que foram muitas mulheres, inclusive mulheres que não tinham tido contato com o zapatismo antes. Então, beleza, tipo, um encontro de mulheres, mundial, não sei o que lá, vamos lá. Só que muitas mulheres nem sabiam que era o zapatismo, né? E aí no fechamento do encontro foi muito legal, porque elas falaram assim, se a gente pode ter algum acordo aqui entre nós, esse acordo é que nos queremos vivas. Então, tipo, vamos fazer nossa luta para que nós nos mantenhamos vivas, seja lá qual for o seu contexto. A luta aqui pra gente, dentro do zapatismo, é assim, mas o contexto de uma mulher urbana ou de outro país é um outro contexto, né? E aí, claro que tem os recortes de raça, né, e de classe e tudo mais. Então esse foi esse acordo a gente pode fazer? Aí todo mundo, beleza, vamos fazer esse acordo. E aí tem outra coisa que eu achei muito interessante que elas falaram a gente sabe que nem todas vocês que estão aqui são anticapitalistas. Então, gatinhas, vão pra casa, vamos estudar, e a hora que vocês entenderem, vamos aqui se encontrar de novo pra queimar tudo, sabe? Mas muito nesse rolê do respeito mesmo, né? De entender os processos, né? De luta, de cada lugar, de cada contexto, de querer aprender, de querer trocar nesse lugar. E, bom, não sei o que mais que eu posso falar. Enfim, foi muito foda, né? É muito louco, né? Quando você chega num lugar e você vê que é real, né? Tipo, a hora que eu cheguei lá e vi, tipo, as primeiras... Tipo, a hora que eu cheguei lá, que eu vi a galera, tipo, com as passas montanhas, né? Que são as balaclavas e tal, com o rosto coberto, eu falei... Nossa, é de verdade, né? Tipo, é real, realidade chamando, porque é uma coisa que pra gente que gosta, que admira os zapatistas, fica muito no imaginário. E, nossa, como essas mulheres trabalharam. Elas trabalharam muito. Tem uma coisa que elas falaram no encontro de fechamento que da próxima vez que vocês vierem aqui, as portas estão abertas, mas nos avisem, porque se vocês se inscreveram 500 mulheres e vieram 5.000. Então, tipo, nos avisem, sabe? Então, porque tem todo o lance da comida, né? De como você se organiza para que fique todo mundo bem e tudo mais. Mas é isso, não sei se você quer perguntar. Chegamos à parte ruim do programa, que é acabar com ele. E aí eu queria agradecer bastante essa conversa aqui sobre o zapatismo, a EZLN, que faz muito tempo que a gente tava querendo trocar essa ideia sobre esse assunto e nunca tava dando certo. E dessa vez deu bastante certo. A Prix foi pro encontro e o Carlos tá aqui no Brasil fazendo outras coisas e deu certinho de a gente se trombar aqui. E aí eu queria agradecer e deixar aí o espaço para vocês passarem contatos, passarem alguma mensagem, espaço aberto aí para vocês falarem o que quiser. Vai, Carlos. No, agradecer también el espacio. Colaboro, trato de colaborar en varios proyectos y lo hago porque creo en que se pueden cambiar las cosas. Y también estoy muy feliz de estar aquí en Sao Paulo porque precisamente de mis colectivos y de otras organizaciones donde estoy hemos recibido inspiración de otros amigos que están aquí y no solo inspiración sino solidaridad, intercambio de información, de recursos, de cosas. Mi cuestión es parte un poco más técnica y agradezco también mucho como la solidaridad de amigos de aquí, encontrarlos. Ahorita acababa Pris de verlos de verdad, de ver la realidad. Bueno, es la segunda vez que vengo a Sao Paulo, pero
mantengo relación con algunos colectivos electrónica y verlos de verdad, agradecer o encontrarnos como en el mismo camino, siempre es bueno y se agradece. Fiquei pensando algumas coisas aqui. Quando o Suna convidou pra falar, eu falei, nossa, Suna, nem tenho tanto assim pra falar, né? 40 minutos e tal, socorro. Mas eu sinto que faltou muito pra falar e eu acho que o que fica, pelo menos pra mim, da experiência zapatista é que, e o que eles nos dizem o tempo inteiro, e eu acho que pra gente entender o que os zapatistas estão nos dizendo, a gente precisa entender isso, a gente precisa se organizar, cara. Tipo, organizem-se. Tipo, a gente não pode perder isso de vista. E é isso, né? Tipo, a gente não tem nada pronto. E tudo bem não ter nada pronto. Porque é se organizando que a gente vai entender o que falta. Sempre vai faltar alguma coisa, né? Até se a gente, tipo, destruir o patriarcado, até se a gente destruir o capitalismo, aí que começa o trabalho de verdade. E aí essa coisa, né, como que a gente se relaciona com os nossos companheiros da luta, como a gente se relaciona com o mundo, como que a gente constrói as coisas que a gente faz. É uma coisa que é bem do campo autonomista mesmo e do campo anarquista mesmo, né? Como que a gente faz fazendo. Como que na nossa prática a gente consegue mirar esse outro mundo que a gente quer viver, de fato, sabe? E é isso, vamos se organizar aí, galera. Tipo, é o que a gente tem. Aí já fica o convite para uma próxima edição aí, ó, para falar mais. Se faltou, tem que ser para não faltar. Então fica o convite aí para próximas edições. E aí, para finalizar o programa, a gente vai ouvir uma versão de uma banda chamada Falhas del Sistema, tocando o hino zapatista, que é uma versão do hino zapatista, na verdade, em rock. E aí, finalizando o programa, aí ficamos aí pra próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui na Antena Zero. Valeu!